Fala, fiel, sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um vídeo do canal. E dessa vez a gente veio com um vídeo que é muito esperado por todos vocês. A gente sempre faz em reta final de ano, em meio de temporada. De 6 em 6 meses estamos aí. E vamos fazer de novo. Reformulando o Corinthians para 2026. Um vídeo que a gente pega todos os nomes do elenco do Corinthians atual e dos jogadores que estão voltando de empréstimo agora na reta final de ano. E a gente avalia quem vai ficar para o ano que vem, quem vai ser emprestado, quem a gente quer que vaze do Corinthians, seja vendido ou que saia de qualquer jeito. Vamos montar esse elenco para 2026, porque agora a gente está empolgado. Estamos gravando esse vídeo oficialmente há pouco mais de 24 horas do Tetra da Copa do Brasil. Então, cara, vontade de mandar um fica pra todo mundo, ano espetacular, mas vamos avaliar aí. Vamos com o projeto Libertadores, rapaziada. Vambora aqui. Se esse ano foi bom, ano que vem, se Deus quiser, vai ser ainda melhor. Então vambora, como que vai funcionar? A gente vai colocar uma camada azul em cima dos caras que a gente tem que ficar pra temporada que vem, amarelo pros caras que a gente entende que tem que ser emprestados e vermelho pra quem a gente acha que, tem que vazar do timão. Tem todos os jogadores que hoje são do elenco do Corinthians, mais os jogadores que vão voltar de empréstimo agora no meio de no final de temporada. Tem um jogador que eu fiz errado na hora que eu tava montando aqui a arte, que é o Palácios, que ele só volta no meio do ano. Então a gente já vai deixar aqui o amarelinho dele do emprestado, mas todos os outros jogadores, o Dequinho Soldado e o Guta Stabile, sei lá. Eu prefiro não ser me associar a esse cara. O nosso projetinho pra 2026. Vamos lá. Começando com o Hugo. Fica nessa porra, mano. Fica pra sempre. Renova aí com Pra sempre. Contrato vitalício. Mano, tinha até, não sei se você viu, não sei se a galera viu também, mas tinha até uma especulaçãozinha aí do Milan, vinha atrás do Souza. Bom, só vende por, sei lá, 100 milhões de euros essa E ele porra. falou aí agora que eu vi a manchete só da TNT Sports, não vi o vídeo inteirinho, a entrevista completa, mas ele falando que pelo menos, no mínimo, até a Copa do Mundo ele fica no Corinthians. Eu acho preocupante uma frase dessas, É verdade. porque mesmo se a gente perder o Hugo no meio do ano que vem é uma perda absurda, mas bom que pelo menos ele se garante por um tempo no Corinthians, falando que antes disso não tem chance nenhuma de eu sair. Cara, é que é complicado também, porque a gente sempre tem uma avaliação, porque a gente se acostumou com isso, de o Corinthians ter um goleiro que fique muito tempo na casa, né? O Cássio, ficou 12 anos no Corinthians, o Júlio César antes já estava há um tempo também, o Felipe ficou relativamente ali um tempo legal, então é meio estranho assim, né? Pelo menos eu como corintiano ver um goleiro que chega, se identifica, começa a ir bem e sai, sabe? Eu sempre penso no Hugo ficando muitos e muitos anos no Corinthians. É o que eu espero. E de fato, o Hugo é um cara que, depois dessa Copa do Brasil, na minha visão, já dá pra concretizar ele completamente como ídolo do Corinthians, um cara extremamente importante. Pra mim, o melhor jogador do Corinthians esse ano e espero que ele fique por muito tempo. E um detalhe também, rapaziada, esqueci de falar, tem alguns jogadores aí que já são meio que pedra cantada que vão sair do Corinthians, como é o caso do Romero que tá ali na frente. Mas isso aqui é eu e você com papel e caneta na mão. Exatamente. A gente podendo definir do nosso jeito como a gente montaria o elenco para ano que vem. E o próximo da lista, o Matheus Donelli. Matheus Donelli, que pra mim eu vejo dois caminhos. Ou é um caminho mais de empréstimo, ou é um caminho mais de venda do Donelli. Ficar no Corinthians eu não vejo muito pra quê. Porque é um cara que tem até que um certo mercado, eu acho que ele tem potencial sim como goleiro pra carreira dele. Mas do Corinthians, apesar do Donelli ser muito corintiano, não tenho nada contra ele, mas não acho que vai ter espaço, não acho que ele vai ser um goleiro que vai dar certo no Corinthians. Não vai ter sossego também pra jogar, deu pra ver que esse ano também não foi muito aclamado quando teve em campo. Não foi muito bem também, a gente tem que falar sobre isso. Falamos aqui que a gente entende que ele pode evoluir sim, pode vir a ser um bom goleiro, mas hoje não tem nível de Corinthians. Hoje não é um bom goleiro. Eu também fico em dúvida aí sobre se empréstimo ou venda, mas eu sou mais tendencioso por uma venda. É que, cara, tem uma avaliação no momento. O Donelli, apesar de ele ter mercado, chegaria uma proposta boa pro Donelli? Então, não sei. Eu acho que não. Talvez eu seja mais pelo empréstimo nesse momento, pensando em que é um goleiro jovem, às vezes emprestado para algum lugar ele se destaca e o Corinthians consegue ou até uma venda maior ou trazer ele de volta mais pronto. A gente tem a caneta na mão, certo? Então vamos fazer o seguinte, do nosso jeito, empréstimo pro Matheus Donelli para um time onde ele vai jogar. A gente coloca no contrato, ele tem que ter pelo menos, sei lá, 50% dos jogos na temporada ele tem que jogar. Se for para emprestar para um time que não vai jogar, não faz sentido. Exato. Vai só transferir o Donelli. Mas assim, se a gente tá falando aqui de um cara que não deve receber um salário alto, na minha visão, não deve ganhar muito, que é novo, que eu sim acho que tem potencial, apesar de não ser muito convencido com o Donelli. Eu acho que o empréstimo poderia fazer bem. Se não para ele voltar pro Corinthians e permanecer pra ser sendo mais vendido útil, depois. para ser vendido.
Acabou sendo um negócio meio ruim pro Flamengo, do ponto de vista financeiro, a negociação Hugo-Corinthians. Mas querendo ou não, o Flamengo ainda ganhou uns 5, 6 milhões que não ia ganhar com o Hugo de jeito nenhum. Deu rodagem para ele em outro clube, ele foi muito bem no Corinthians, o Flamengo não conseguiu vender. Se o Flamengo naquele momento tenta vender o Hugo em vez de emprestar, cara, ia vender por nem R$1 milhão para qualquer time, sabe? Então, é o modelo que eu faria com o Donelli. Então, estamos de acordo, empréstimo o Matheus Donelli para ganhar uma rodagem. Felipe Longo. Na ausência do Donelli, o Longo de fato vai continuar no elenco do Corinthians, nem que seja para ser terceiro goleiro. Tem o Cauê ainda da base também, que acabou estreando como profissional no último jogo do Brasileirão contra o Juventude. Mas eu acho que a gente pode concordar que a gente entende que o Corinthians precisa de um goleiro reserva. Precisa. Mas o Longo, nascido em 2005, tem 20 anos de idade, pode tranquilamente ficar aí como terceiro goleiro. Na curta amostragem que teve no profissional, na minha visão, acabou passando um pouco mais de segurança pro Donelli. Fez inclusive uma defesa importantíssima no jogo contra o Vitória, que acabou concretizando os 3 pontos do Corinthians naquele momento. Não é nenhum espetáculo de goleiro até o momento no time profissional, mas chegou a representar bem em alguns momentos, sim. Cara, o Longo ainda não me convenceu no profissional. Acho que teve pouquíssimos momentos de destaque. O resto também me pareceu um goleiro que passava uma certa insegurança, um cara ainda cru para estar no profissional. Mas que nem você falou, é um cara bem mais novo do que o Donelli, que começou a sua trajetória no profissional agora. Ele estreou no jogo contra o Santos faz, 2 meses, 3 meses. Então, a gente tem um recorte muito curto. Eu concordo nesse fica aí para ele ganhar um pouco mais de tempo, né? Mas não tem que ser o segundo goleiro para mim, cara. O Cauê foi o que mais me agradou até o momento. Entre Donelli, é que o Donelli tem uma amostragem muito maior. Mas esse ano, que talvez mais tenha me agradado, tenha sido o jogo do Cauê do que em relação a Felipe Longo e Donelli. É que é foda. Mas pra mim nenhum deles tem que ser o segundo goleiro. É que é foda também de comparar, porque o Cauê ele teve um jogo contra o time que já tava rebaixado, dentro de casa, jogo meio morto. O Longo e o Donelli, por exemplo, eles foram alçados em momentos de mais dificuldade, inclusive clássicos. Sim. Mas eu concordo com você no que quer dizer que o Longo realmente também tem uma amostragem muito curta ainda pra gente imaginar qualquer outra coisa. Mas é o mesmo caso do Donelli. Se viesse uma proposta de empréstimo e fosse possível colocar no contrato que, ele tem que ter uma minutagem mínima nesse novo clube, também não seria contra de maneira nenhuma o empréstimo do Longo e o Cauê virar o terceiro goleiro do Corinthians. Mas independente do que for acontecer com esses goleiros, o Corinthians precisa de um novo goleiro reserva. Perfeito. Mateuzinho. Fica no Corinthians. Fica aí, tio. Fica muito no Corinthians. Fica muito. Jogador importantíssimo nessa reta final de temporada. Fez um ano muito bom com a camisa do Corinthians, Mateuzinho, tá? Eu sei que você que é anti, se tem algum anti assistindo esse vídeo, você gosta de desmerecer o Mateuzinho, falar que ele é bagre. Agora virou moda. Cruzeirense falando por conta do lance lá do Arroio, flamenguista zoando, até palmeirense, mas o fato é que o Mateuzinho é um bom lateral, cara. É um bom lateral, jovem, com potencial inclusive de mercado, um cara identificado com o Corinthians, um cara já campeão pelo Corinthians. Tem que ficar, o Mateuzinho é peça importante. Bicampeão pelo Corinthians. Bicampeão pelo Corinthians. Cara, bicampeão pelo Corinthians. Não preciso nem me alongar. Obviamente, fica aí, Matheus, pelo amor de Deus. E o Fagner, que agora, nesse momento... Então, a gente tá a 10 dias de acabar a temporada... 9 dias de acabar o ano, nesse momento. Ou seja, daqui 9 dias vende-se o contrato do Fagner com o Cruzeiro. E a gente ainda não tem uma definição. A gente já ouviu burburinho de todos os lados. Do Cruzeiro querendo uma continuidade do Fagner para ano que vem, apesar de todas as lesões que teve nesse momento, apesar dele só ter disputado 16 jogos no ano de 2025, o Cruzeiro, até o momento onde a gente sabe, quer manter o Fagner. Mas a gente ainda não tem um parecer de fato, porque como eu falei, mano, faltam 9 dias e ainda não tem nada, nenhum acordo selado. E eu não sei o que eu faria nesse momento. Eu sou mais tendencioso a realmente se livrar do Fagner. Porque tem a questão física, tem a questão também de já um desgaste grande com a torcida do Corinthians. Tem também o lance da... Pô, mano, desculpa, não pode ser mera coincidência que o ano que o Cássio e o Fagner saem do Corinthians, o Corinthians é campeão, tá ligado? Da Copa do Brasil, que desengasga de uma vez. O torneio que os dois estavam loucos pra ganhar. Uma coisa é campeão, né? No geral. E o Fagner fora que, esse ano o Corinthians negociou o Fagner muito pelo lado financeiro, não tanto pelo técnico. Era mais uma parada de o Fagner tem os maiores salários do elenco, vamos mandar ele pro Cruzeiro e pagar bem menos salário, podendo enxugar na folha salarial. Hoje uma saída do Fagner representaria isso. Um lateral direito de 35 anos, que é ídolo do Corinthians, tem mais de 500 jogos pelo clube, tem, acho que se não me engano, 11 temporadas de Corinthians, é moleque da base. Mas, cara, o ciclo do Fagner pra mim já se encerrou. Eu fiquei muito tempo matutando na minha cabeça o que eu ia falar aqui no final do ano, pensando no momento de reformulação do Corinthians,
qual ia ser meu parecer sobre o Fagner. E hoje, dia 22 de dezembro, quando a gente está gravando isso, eu não manteria o Fagner para ano que vem, pensando no lado financeiro, pensando no lado de desgaste com a torcida e até com o próprio clube, no lance também da questão física do Fagner, que querendo ou não é um problema. E é isso. Eu acho que o Corinthians hoje ele ganha mais indo atrás de um lateral direito no mercado promissor, jovem ou até uma oportunidade de mercado boa, como é o Lucas Ramon, que a gente estava falando aqui antes da gravação começar, que se destacou pelo Mirassol, do que propriamente apostar de novo num lateral caríssimo de 36 anos. Lateral caro e que pra mim também já encerrou o ciclo no Corinthians. Eu optaria ali por uma venda. Eu acho que o empréstimo, cara, pra aliviar a folha salarial poderia até fazer sentido, mas pô, na agora boa, não vejo mais. Nem que fosse uma rescisão pra ele acertar com o Cruzeiro mesmo, mas o alívio na folha do Corinthians que seria não ter o Fagner seria muito grande. E é loucura isso, né, cara? Porque a gente se acostumou há muito tempo a ver o Fagner no Corinthians, mas eu não consigo lembrar mais a sensação de ter o Fagner. Parece que faz muito tempo, sendo que não faz. Foi uma temporada só. Mas pra mim, o Corinthians seguiu um bom caminho sem o Fagner. Tem um bom lateral que é o Mateuzinho. Sofreu com a reserva na lateral direita bastante essa temporada, mas eu acho que o Corinthians, o corintiano e o Fagner precisavam disso. Finalizar esse ciclo. O Fagner também se deu melhor lá no Cruzeiro. O corintiano tá feliz com o Mateuzinho. O Corinthians teve um ano maravilhoso. Eu acho que o Fagner nesse momento poderia ser um peso. Porque é um ídolo, que nem você falou, mas é um cara que cada vez mais estava queimando um pouco a história dele. Não deixando de ser ídolo, mas estava criando umas rusgas. Porque os momentos com o Fagner não eram bons. Eram momentos que nem você falou, de azar, de não conseguir os títulos, de mau desempenho do Fagner, inclusive em jogos importantes. Pra mim, o ciclo Corinthians e Fagner já se encerrou. E eu acho que não tem mais clima em nada, cara. Até se a gente for ver, antes você pegava muito também no Henrique, o filho do Fagner, que tá à base do Corinthians. Hoje em dia o cara até comemorou o gol do Cruzeiro contra o Corinthians, já falou uma porrada de groselha aí, apesar de ser moleque. Então, eu não enxergo mais essa ligação de Fagner, de Henrique com o Corinthians. Então, quando esse vídeo for ao ar, talvez já tenha tido algum parecer sobre a situação, mas hoje, realmente, a gente espera, sim, que exista um desfecho onde o Fagner não seja mais jogador do Corinthians para 2026. Fabrício Angileri, que chegou parecendo um monstro, parecendo um dos maiores laterais esquerdos da história do futebol, no Campeonato Paulista, quando ele já estreia contra o Mirassol dando assistência para o Memphis. No jogo seguinte, contra o Santos, ele também vai bem dar assistência para o Garro. Faz uma senhora final no jogo de ida, melhor em campo, e na volta ele vai muito bem também anulando o Estevão, e depois para de jogar. Aí agora chega na reta final da Copa do Brasil, ele volta a ser importante em alguns jogos e joga pra cacete quando entra em campo na grande final contra o Vasco. Pra mim, mais um aninho de Fabrício Angileri, tem que renovar o contrato dele, tá se encerrando agora também no final do ano. Eu não tenho um parecer sobre a situação. Eu não sei quanto ganha o Angileri. Se for muita coisa e realmente financeiramente não compensar, não renova. Porque, mano, sei lá, 600, 700, 800 conto pro Angileri não compensa. Nem um pouco. Mas se for um salário justo e que não vai pesar tanto na folha do Corinthians, eu acho que valeria sim a pena. É um bom jogador pra ter no elenco. Eu acho que vale a pena também, cara. Querendo ou não, a gente tá falando de uma temporada de 26. Tudo bem que aqui, ó, a gente tem a caneta na mão, a gente que tá controlando o elenco, mas é fato que o Corinthians vai ter que ter um corte de gasto pro ano que vem. Vai ter que enxugar um pouco mais, desligar um pouco essa torneira, pelo menos diminuir a folha salarial. Então, a gente não pode também traçar aqui que o Corinthians vai se livrar do Angileri. E se livra do Angileri e traz um outro cara. E contrata, paga pra trazer outro cara. E pega o empréstimo de um Vinha do Flamengo. Traz o Ayrton assim. Lucas. Não vai dar certo. É melhor ter um Angileri no elenco, na reserva, que é um cara que poucas vezes compromete, que é um lateral, nota 6, nota 5. Que joga de zagueiro também. Joga de zagueiro, não vai mal jogando terceiro zagueiro, um cara experiente que joga sério. Eu acho que vale ter mais um ano do Angileri também. Eu não sou 100% convencido com ele, mas eu boto fé que pra montagem de elenco pode ser um cara importante na reserva. O Bidu, assim como o Mateuzinho, a gente não precisa discorrer muito sobre. É um baita lateral esquerdo e que... Outro subvalorizado, outro que ninguém leva em consideração, outro que desmerecem pra caramba, e outro cara que joga muita bola, já tinha ido muito bem na reta final do ano passado, e esse ano, depois do Campeonato Paulista, mais uma vez, voou, e voou nas mãos do Dorival, tá? Dorival recuperou o Bidu, jogou muita bola, e nessa Copa do Brasil, cara, a gente fala de tanta gente que foi importante,
Biduzinho, gol contra Palmeiras, gol contra Cruzeiro, uma porrada de jogo bom, final boa. Primeiro jogo da final, a gente falou aqui no pós-jogo, a gente criticou todo mundo, desceu o pau em todo mundo. O Bidu foi um dos poucos que a gente se salvou, porque foi um dos poucos acima da média. Copa do Brasil perfeita desse cara, mano. Muito... Outro que assim, a gente achou que não ia dar em nada, mas um baita achado no Corinthians, que bom que se adaptou. Em compensação, Hugo Bota, muito obrigado, mas vai achar outro lugar, porque Tamo no junto, Corinthians... Botinha. Tamo junto. No Corinthians não dá, mano. Em momento nenhum chegou a convencer. Teve um momento ou outro que a gente falou, pô, o Hugo melhorou um pouquinho, o Hugo deixou de ser tão ruim, começou a virar um jogador ok. Mas o melhor momento do Hugo do Corinthians, ele é um jogador ok. E isso não basta pra vestir a camisa do Corinthians. Eu discordo de muita gente que fala, que já vê essa opinião, de que o Hugo é um dos piores laterais que já viu. Não chega perto de ser. Não é, mas é um lateral, mano, ruim. Não é nível de Corinthians. Botafogo que é nível de Série A, tá? Um time com menos de investimento, um time menor, que vai brigar mais pra parte de baixo. Mas não tem nível do Corinthians. E outra, além de não ter nível, se a gente tá falando de livrar a folha salarial, qual o sentido de você ter 3 laterais esquerdos? E se você tem 3, sei lá, que um seja o moleque da base, tá ligado? E isso que no meio do ano o Palácios volta. Então, espero que não. Não, ele... Na teoria, né? Ele ainda é jogador do Corinthians. Sim. Se ele fosse voltar eventualmente... A gente tem quatro laterais esquerdos sob contrato. Não precisa Pra que disso. isso? Hugo já deu no Corinthians. Félix Torres, forte abraço. Esse sim, um dos piores da história do Corinthians, sem sombra de dúvidas. Tchau. O que deu de problema, o que deu de dor de cabeça. Transferban por si só já fala demais. Mete o pé. Você não quer ficar e a gente também não quer. Uma contratação que, na somatória aí, juntando juros dos caramba, já chega ao quê? A 50 milhões de reais quase? Cara, é uma enormidade. Jogador zero confiável, ruim de bola. Corinthians foi enganado, tem que sair, mano. Um dos E maiores já vai prejuízos. sair. E é bom, sabe? O bom do Félix Torres é o seguinte: por incrível que pareça, esse cara ainda tem mercado. Ele tem um bom empresário, né? Ele tem um bom empresário. Apareceu um monte de time da Espanha querendo ele. O Corinthians, eu acredito que dá pro Corinthians conseguir uma venda interessante no Félix Torres. Vai recuperar o investimento? Claramente não. Óbvio que não. Mas uma venda de 2 milhões de euros, 3 milhões de euros. Nossa, você é louco! E eu acho que dá pra acontecer. Ou 2 milhões de euros já é muita coisa nesse O cara. futebol da Espanha, 3 milhões de euros pros caras não é literalmente nada. É literalmente dinheiro de pinga. Então, pô, dá pra tirar um dinheirinho no Félix Torres. E tomara que dê certo. Kaká é outro que pode ir com o Félix Torres caçar o que fazer, porque você não presta pro Corinthians, não tem nível. Kaká, você é um cara da hora, mano. Postou a fotinho com as duas tacinhas. As fotos que você posta, as entrevistas que você dá. Eu pra sempre vou me lembrar do pau no cu na mídia e vai Corinthians, porque é isso. Mas, inclusive, muito obrigado pelos gols que você fez, um dos grandes zagueiros artilheiros que teve recentemente no Corinthians. Um zagueiro com 8 gols pelo Corinthians em 1 ano e meio, 2 anos, coisa. é muita coisa. Dito isso, tchau, parça. A gente precisa que você defenda bem, e isso você não é bom nisso. É um dos zagueiros mais instáveis também, né? Se a gente fala do Félix Torres, o Kaká é isso. O jogo contra o Inter reflete o Kaká. Corinthians jogo equilibrado, o Kaká nem mal na partida, do nada, último lance, faz um pênalti. Pênalti idiota. Então, cara, o Kaká é mais um que não tem nível. Se a gente tá falando de reformulação, esse sistema defensivo do Corinthians, apesar de ter melhorado bastante, ele vai ter que ter boas mudanças pro ano que vem, cara. Porque tem muitos jogadores aí que precisam sair e outros que também não são nem tão confiáveis. Tem muitas lacunas, né, nesse sistema defensivo. Vamos pro André Ramalho agora então, que foi muito irregular no ano de 2025, mas que terminou o ano como titular. Terminou o ano como titular e, pode falar, jogando muito bem. Ótima reta final de Copa do Brasil do Ramalho. Bom jogo no Mineirão contra o Cruzeiro. Na volta, já nem tanto, mas o time do Corinthians foi muito abaixo por um tempo inteiro ali, então não é só o André Ramalho. E 2 finais dele bem justas, cara. Na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, não foi um desastre. Não olha assim e fala, nossa, o Ramalho foi o pior em campo. Não, tá só abaixo do Corinthians, abaixo de todo mundo no geral. E no jogo da volta, vai muito bem. Ganha todas, zagueiro firme, seguro, fazendo arroz com feijão. O grande problema é esse, é que o André Ramalho demonstra pouquíssimas vezes esse nível de futebol. Pouquíssimas vezes ele demonstra esse nível de concentração, de seriedade, de pegada. Quando ele demonstra, ele de fato mostra ser um bom zagueiro. O André Ramalho é um bom jogador pro Corinthians ter no elenco. Não acho que tem que ser titular. O Corinthians, se conseguir, tem que tentar trazer um cara bom, um cara pica, um xerife para jogar do lado do Gustavo Henrique e ter o Ramalho como a primeira opção da reserva. Cara, com todo respeito, eu acho que o Corinthians
essa reformulação que a gente tá fazendo na zaga, por exemplo, a gente tem 5 zagueiros hoje, tá se livrando de 2. Cara, e a gente vai manter o Ramalho, muito provavelmente vai manter o Tchoca, e o Gustavo Henrique tem que ficar também. Mas eu acho que se a gente for contratar alguém agora pra encorpar essa zaga, tem que ser de um nível acima, tá ligado? Porque a gente teve o Kaká, teve o Félix Torres agora, a gente teve que viver a temporada com 3 zagueiros, porque não dá pra confiar em nenhum dos outros 2. Em muitos momentos o Angileri teve que ser alçado como zagueiro, o Ranieri teve que ser alçado como zagueiro. O Corinthians hoje vive sim a necessidade de um zagueiro mais seguro, um zagueiro de mais nível, um cara que de fato pode desempenhar num nível maior. Eu acho que o André Ramalho ele é uma peça justa para elenco, até porque, apesar dele ter sido um cara irregular que entrou em muitos jogos e outros não, foi mal no Campeonato Paulista, mas depois teve alguns momentos ao longo da temporada de altos e baixos, ele é um cara que em jogo grande a gente viu que correspondeu. Essa reta final de Copa do Brasil, os 2 jogos contra o Palmeiras na Copa do Brasil são primordiais do André Ramalho. Em jogo grande ele foi um cara que respondeu. Esse é o tipo de cara que você pode ter no seu banco de reservas, confiar que quando você precisar, ele pode sim corresponder. É claro que ele não é um jogador perfeito, ele não é extremamente regular como a gente esperava que ele fosse, como ele foi em 2024. Mas ainda assim pode ser um jogador muito útil. Concordo, cara. E tanto que a gente tinha até aquela discussão que a gente fez o vídeo para as outras redes, o nosso time titular do Corinthians nessa reta final de Copa do Brasil, e a grande dúvida era André Ramalho ou Tchoca. E existe essa dúvida, eu acho que hoje em dia é claro que o Ramalho é o titular no momento do Corinthians, mas existia essa dúvida, era uma dúvida válida, e todo mundo, independente do lado que tava, concordava que era um duelo de baixo nível, tá ligado? Não era ninguém tipo, pô, tô defendendo o Tchoca, tô defendendo o Ramalho porque ele é muito melhor do que o outro, porque tá vendo uma fase excelente. Não, era a disputa de ver quem era menos pior ali naquele momento, sabe? Então, isso é complicado. Eu acho que pra ser 2 zagueiros reservas do Corinthians, já adiantando aqui meu voto pro Tchoca, também acho que é um cara que fica pra compor elenco. Mas já adiantando, para ter na reserva um ano que o Corinthians vai realmente ter que cortar gastos, não vai ter um investimento tão alto, ter esses 2 caras na reserva eu acho que tá justo. Assim, não é o mundo ideal, né? O mundo ideal terão ainda caras melhores, mas dá para ter na reserva. Para mim, o Tchoca fica também. É um zagueiro jovem, é um zagueiro que já chegou a demonstrar boas partidas, nenhuma espetacular, jogos grandes, assim, memoráveis do Tchoca, mas é um cara que pode sim evoluir. E o que a gente tá falando, pensando em montagem de elenco, em baratear esse elenco em si, o Tchoca é moleque da base, não deve ter um custo mensal muito grande, é um cara que quando o Corinthians quiser vender em alta, ele pode sim render um dinheiro bom pros cofres do clube. É um cara que vale sim a permanência no momento. Eu acho que hoje a gente tem Gustavo Henrique, André Ramalho e Tchoca. Se a gente conseguir baixar o André Ramalho e o Tchoca e colocar um cara aqui entre o Gustavo Henrique, ou até um cara melhor que o Gustavo Henrique no elenco, esse quarteto de zaga já me dá um pouco mais de tranquilidade para a temporada que vem. Sim. O que não dá é para trazer um outro cara para estar abaixo do Tchoca, por exemplo. Um cara que a gente vê que, pô, não entra na discussão se ele pode ser segunda ou terceira opção. É porque o Gustavo, por exemplo, é um cara que chegou a ter uma lesão ou outra nessa temporada, mas no geral ele normalmente está em todos os jogos, assim, pelo menos o Corinthians esse segundo semestre. Se ainda trazer um cara que, além de entregar em qualidade, não seja um maluco que machuque toda hora, que consiga jogar, talvez acionar André Ramalho e Tchoca em jogos menos importantes, sabe? Tá tranquilo, tá de boa. Então, fica aí. Se quiser adiantar, poupa tempo ali pro homem. O homem não tem jeito. O jogador mais regular do Corinthians em 2025, fique para ano que vem. E muito obrigado pela senhora Copa do Brasil que você fez e pelo ano de 2025. Um jogador que eu nunca esperava que fosse entregar o que entregou pelo Corinthians. Eu também não. E já afirmo. Não sei se chegou nesse patamar, é delicado falar isso. Mas é um cara que se não chegou, ele caminha. Ele é um que tá numa direção para ser ídolo do Corinthians. Ele tem uma direção, ele tem um norte. Se a gente fala de Hugo, fala de outros caras aí, o Gustavo Henrique ele faz um ano muito bom com a camisa e puxou do muita cara. responsa. Muita responsa. A semifinal, cara, o Gustavo Henrique muito zica. Vamos pros volantes. Bahia, moleque da base. Que teve pouca minutagem, né? Teve, Jogou contra a 2 Portuguesa, jogos, contra o Botafogo, que ele vai mal naquele Ele é primeiro titular. tempo, né? Mas é moleque, é muito novo. Dentro da base do Corinthians, só pra quem não acompanha muito a base entender um pouco, aí quando a gente fala aqui dos volantes que subiram, André, Bahia, esses Rian, Bidon, o Bahia ele briga pra ser talvez o jogador com maior expectativa, junto com o Bidon. São os dois, até mais do que André, mais do que Rian, do que todos esses caras.
os dois moleques nas categorias de base que mais geraram expectativa em quem acompanhava a base. Capitão do Corinthians da Copinha, artilheiro do time sendo volante. Exatamente, jogador de seleção brasileira sub-17, só não foi convocado para a Copa do Mundo sub-17 porque ele teve uma lesão logo antes da competição. Tem tudo para despontar, foi muito bem na Copinha, que o Corinthians foi vice em 2025, o principal jogador do Corinthians. Ainda não virou no profissional, mas eu manteria no elenco. Eu manteria também muito, porque eu já olhei essa lista de volantes aqui e vai ter algumas dispensas. E eu acho que para encorpar o elenco, você ter um moleque da base ali promissor que em algum momento pode ser alçado e corresponder é importante. A gente viu já o que aconteceu agora com o Bidon, o que aconteceu com o André, o que aconteceu na época com o Moscardo. Jogadores que são da base e que foram importantes. Foram alçados pro time principal e foram importantes em alguns momentos. E o Bahia a gente já sabe que ele é talentoso, ele já mostrou isso na base. No profissional de fato ainda falta. Ele teve 2 jogos e não pareceu estar pronto quando teve em campo, principalmente contra o Botafogo. Mas tudo bem que foi um primeiro tempo do Corinthians horroroso. Talvez num jogo mais tranquilo, agora contra o Juventude, por exemplo, ele poderia ter desempenhado melhor. Sim. Mas eu acho que pra temporada que vem o Bahia merece sim mais minutagem. Principalmente pensando na maratona de jogos que vai ser Paulista, Brasileiro, vai ter Libertadores agora, vai ter Supercopa também. O Bahia pode ser um jogador que tem uma minutagem maior e pode evoluir. Eu acho que pelo menos pro primeiro semestre é um jogador que pode ficar assim. Eventualmente, se não for muito utilizado, a gente pode pensar em um empréstimo mais pra frente. Correto, perfeito. Volante Maicon. Delicado porque a gente tá falando de um jogador que melhorou muito nessa reta final de temporada, que foi titular na final da Copa do Brasil, representou, jogou muita bola na final contra o Vasco, foi muito bem dentro de campo. E eu gosto do Maicon, cara. Eu acho o Maicon um sujeito homem pra caramba, um cara que nunca desrespeitou a instituição do Corinthians, que sempre foi criticado e sempre escutou de orelha baixa, esperando o momento dele, esperando uma volta por cima. Foi importante em muitos momentos, tem uma história no Corinthians em si, é cria do terrão, fundamental em 17, em 18 no tempo que ficou. Agora que voltou, se consagra sendo campeão paulista, sendo campeão da Copa do Brasil, um dos caras que levantaram a taça ali no final. Gosto muito do Maicon. Mas, cara, apesar de gostar e entender que ele melhorou nessa reta final de ano, o Maicon é um jogador que, se o Corinthians quiser, vai tentar renovar o empréstimo dele de novo, ou vai precisar comprar ele do Shakhtar. O Shakhtar pede 2 milhões de euros, que, querendo ou não, pode não ser um dinheiro tão grande no futebol hoje em dia, mas pro Corinthians, qualquer contratação dessa requer uma dificuldade maior, né? O Corinthians pena um pouco mais para fazer isso. E o Maicon é um jogador que é muito irregular, cara. Muito irregular. O Maicon, nesse período da segunda passagem dele no Corinthians, ele teve uma sequência clara nos anos. Ele começava muito mal, ia caindo o ritmo, todo mundo pedindo para ele sair, mas para final do ano ele voltava a jogar bem, a torcida queria que ele ficasse. E renovava o empréstimo. Eu acho que já deu. E eu acho que é bom acabar assim. Acaba o corintiano em paz com o Maicon, feliz com o Maicon eternizado no final do Corinthians. E ele sai em paz também, sai tranquilo, um cara que tem o seu nome marcado na história do clube. E eu acho que se encerrar dessa forma vai ser um jeito bom. Não acho que valeria a pena. Quando que a gente fala muito de montagem de elenco, uma coisa que o Corinthians sempre pecou e que outros clubes que têm sucesso não pecam, é a questão de você saber o momento de se livrar dos seus jogadores. Saber o momento de se livrar dos seus ídolos. Fechar ciclos. Não sei se o Maicon é ídolo do Corinthians, não tem essa opinião muito formada, mas fechar esses ciclos desses caras importantes. E do Maicon acho que chegou na hora certa de fechar. Acho que talvez uma continuidade poderia ser ruim pro Corinthians e pro Maicon. Eu não renovaria o empréstimo ou não compraria o Maicon. O Maicon parece que não, parece meio loucura falar isso, mas o Maicon nessa segunda passagem ele tá no Corinthians há 4 anos. É loucura mesmo. 4 anos. Ele tá mais tempo no Corinthians que o Yuri Alberto. Loucura, né? O Yuri Alberto nesse tempo disputou mais de 200 jogos pelo Corinthians, fez 70 e tantos gols, mais de 20 assistências. O Maicon, nesse tempo todo que esteve no Corinthians, não teve nem 100 jogos. Não jogou metade do que o Roberto jogou. Teve inúmeras lesões em momentos importantes. O Maicon irritou demais em momentos decisivos também. O que a gente pode destacar do Maicon é que ele sempre foi bom batedor de pênalti. Quando o Corinthians precisou, ele foi bem. Perdeu só um contra o Botafogo de São Paulo, que o Romero ainda faz um rebote. Mas o Maicon, ele sempre teve essa sequência mesmo que você disse, de irritar a torcida, depois vir muito bem e sempre se lesionar. Em todas as temporadas o Maicon se lesionou pelo Corinthians. É muito irregular nesse sentido, a gente não poder contar com ele fisicamente é o que mais me preocupa. Porque o Maicon nesse momento tá bem. Mas é muito, muito plausível que o Corinthians invista no Maicon
ele fique para ano que vem e ele se machuque com 3 meses de temporada. E fique 3 meses fora, 4 meses fora. O que não é normal. Não é normal um cara que todo ano perde meses de lesão. E o Maicon, infelizmente, é esse cara. Eu também acho que seria bom fechar o ciclo para ele sair em alta. O Maicon, ele saiu do Corinthians aqui, adorado pela torcida, fazendo gol de pênalti na final do Paulista. Ele volta pro Corinthians com esse mesmo patamar e ele só vai baixando. Hoje ele conseguiu reconquistar um pouco. Eu acho que ele não tá no mesmo patamar de quando ele estava na primeira passagem. Não, nem mas hoje ele voltou a ser um jogador querido. Coisa que por muito tempo ele não foi. Ele foi odiado pela torcida do Corinthians. Eu acho que aqui tá bom. Ele sai como um jogador histórico, um cara que foi capitão do Corinthians na final da Copa do Brasil, titular e importante pra conquista. Então, pra mim também, ciclo encerrado. Mas muito obrigado, Maicon. Tamo junto, Maicon. Charles. Não dá, né? Deu. Nível muito abaixo do Corinthians. Outro cara, sujeito homem, brigador, lutador dentro de campo, corre pra caramba. Nunca fez corpo desrespeitou. mole, nunca fez parecer que tava de sacanagem. Não tenho raiva do Charles, nada contra. Mas é um cara que de fato não tem um nível de jogar no Corinthians. Tecnicamente é muito abaixo. E eu também não acho que ele seja um jogador que nem o Martinez, que a gente vai falar, que nem o Ranieri, que não tem uma técnica tão apurada, mas que compensam muito na parte tática e na parte de marcação. O Charles, é um jogador muito limitado, muito abaixo. Já até tava rolando sondagem esses dias do Coritiba pelo Charles. Eu acho que pode ser um bom negócio do Corinthians, uma venda. Não sei se o Corinthians vai conseguir vender para um Coritiba, talvez empreste, mas o meu caminho principal é a venda. Eu acho que o Corinthians, ganhando o mínimo dinheiro que for com o Charles, já tá bom. Se a gente considerar que o Corinthians investiu 9 milhões de reais no Charles e consegue vender ele por 5, tá pago. Já tá ótimo. Eu também acho que o Charles, ele nunca fez parecer que tava de sacanagem, nunca fez corpo mole. Toda vez que entrou também não pareceu ser um jogador cagão, que sentiu o peso de jogar no Corinthians. Ele erra porque ele tá nervoso, ele erra porque ele sentiu o peso da camisa. Ele erra porque ele é ruim, gente. Tá ligado? Inclusive entrou bem na semifinal contra o Cruzeiro. Entrou, eu elogiei demais ele no pós-jogo. Mas o Charles, de fato, é um cara muito, muito, muito limitado. Muito limitado tecnicamente. Você vê que até na vontade ele tenta compensar, mas também não é um cara muito intenso, um cara de velocidade. É um cara que tem muita disposição e um cara alto. É isso que ele consegue entregar pro Corinthians bem, mas não é o suficiente. Então, fim de ciclo pro Charles também, que sai como bicampeão pelo Bicampeão, bizarro isso, né, mano? Ranieri. Tem que ficar. Fica, pô, óbvio. Tem que ficar. Hoje, o Corinthians, assim como que a gente fala em outras posições, claro, não dá pra gente vir aqui e se equiparar às vezes com os volantes do Flamengo, com os laterais do Flamengo. Não dá. Mas hoje, o Ranieri, pra mim, ele é uma característica parecida com os laterais do Corinthians. Hoje o Corinthians tem um bom volante e não é fácil você achar bons laterais, bons volantes no futebol brasileiro assim com frequência. O Corinthians tem um bom volante, um bom primeiro volante marcador, um cara identificado, que joga muito bem em jogos grandes, apesar da final dele da Copa do Brasil, dele ter entregado o gol pro Vasco. Num geral, ele é um jogador de jogo grande. Outro cara que se identificou muito rápido com o Corinthians e que tem que ficar, mano. Gosto muito do Ranieri, é um dos jogadores titulares desse time, incontestavelmente. Eu acho o Ranieri incontestavelmente titular do Corinthians. Eu acho que ele entrega muito, tanto no lance da marcação, do desarme, quanto no quesito de levar essa bola até o ataque. Ele é um cara rápido, é um cara inteligente para achar esses espaços. Mas eu acho que o Corinthians, para o ano que vem, tem que trabalhar muito, muito em cima dele para o Ranieri melhorar tecnicamente. Porque ele erra coisas muito básicas. O passe que ele erra na final da Copa do Brasil é muito básico. É uma coisa muito simples, é uma besteira inacreditável. É coisa que você espera que, um moleque de 16 anos não erre. E o Ranieri errou. E não é o único. Ao longo da final, principalmente do jogo de volta, o Ranieri erra outros lances também. Tem um lance também no começo do jogo, se eu não me engano já estava 1x0 pro Corinthians. Tem uma puxada de contra-ataque do próprio Ranieri. Ele tenta um passe pro Yuri Alberto em profundidade. Passe ruim, era um passe simples. Que o Yuri estava livre e o Bidon também estava muito livre no meio campo. O Ranieri se afoba e dá o passe errado. Isso é uma constante no Ranieri. Passes errados o tempo todo, passes simples. Então o Ranieri tem que melhorar muito tecnicamente, mas ele compensa em vários outros quesitos. Como a gente falou do Charles antes, como a gente vai falar do José Martinez. São jogadores que têm muitas deficiências técnicas, mas que eles podem sim compensar de outras formas. Mas se ele conseguir trabalhar e evoluir nesse quesito, vai se transformar num volante de primor com a camisa do Corinthians. Perfeito. José Martinez agora ganhou sobrevida, né, mano? Mano, cara, pior que eu tava... Você falou que você tava pensando nos últimos dias, pode. Nos últimos dias o que você faria com o Fagner.
eu tava pensando com o Martínez. Antes da final da Copa do Brasil, eu tava seriamente pensando em vir nesse vídeo, porque esse vídeo aqui, rapaziada, só pra vocês entenderem, ele tá programado pra gente fazer o nosso cronograma há bastante tempo. Só que a gente queria esperar a final da Copa do Brasil pra avaliar, porque muda tudo. Às vezes um cara que faz uma baita final, que faz uma péssima final, se o time é campeão, não é, o planejamento muda total na nossa cabeça. E o que impacta nisso é justamente o José Martínez. Um jogador que foi muito irregular esse ano, viveu dos maiores altos e baixos. O Campeonato Paulista dele é fenomenal, faz uma ótima final, uma ótima semifinal. É um cara que realmente encantou a torcida do Corinthians. Eu terminei o Paulistão, cara, apaixonado pelo José Martínez. Falei, mano, esse cara é muito, muito louco, muito Corinthians, tá jogando muito bem. O resto do ano dele é de muita inconstância, muitos jogos ruins, tecnicamente sempre muito abaixo. Muito mais jogos ruins do que jogos bons. Muito mais. Não conseguindo fazer o lado direito com eficiência que nele conseguiu fazer no Paulistão. Só que esse louco é jogador de jogo grande, cara. Esse maluco, esse doente, é de jogo grande. Olha o que ele fez contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Olha a partidaça que ele fez na final. Briga pra ser o melhor em campo, ele não errou nada. Os jogos ele acertou tudo. Ele fez um puta de um jogo no Maracanã. Mano. Os jogos em Itaquera contra o Santos, todos ele jogou muita bola. Jogou muita bola. Deu 2 assistências, cavou uma expulsão pro Escobar. Então, e eu acho muito importante ter um cara desse no elenco. O Martínez, pra mim, na temporada regular do Corinthians, ele não pode ser sempre titular. Precisaria ter um cara com mais qualidade técnica, que saiba jogar mais bola pra ser titular. Mas eu gosto do Martínez pra esses jogos. Quando ele vai jogar um mata-mata, vai jogar uma Libertadores, uma Copa do Brasil, até uma Supercopa contra o Flamengo, bota o Martínez, deixa ele catimbar, entrar mexendo nos caras, marcar. É um jogador pra esses jogos. Ele não pode ser titular absoluto do Corinthians. Ele tem que ser um reserva, muitas vezes acionado. Mas tem que ficar no elenco. E, porra, mano, é uma relação de amor e ódio, mas no final eu gosto muito desse cara, mano. Ele é muito zica e não tem como, né? A gente mandar embora o cara que foi o melhor em campo na final da Copa do Brasil. Teve vários caras importantes, mas pra mim esse cara foi o melhor em campo, pô. Jogou muita bola. Quando eu postei nos stories do Arena, quem foi o melhor jogador da partida, eu coloquei o Yuri, o Memphis e o Bidon. E o que tinha de... Mano, que choveu o nosso direct das pessoas falando do Martínez. E eu concordo. Eu coloquei na enquete só por causa da nota do SofaScore e tal, os caralho. Mas pra mim, esse cara é o melhor em campo também. E esse cara é cara de jogo grande. Isso que você falou é a maior verdade que existe. Clássico, jogo decisivo, jogo pegado, amarrado. Você vê, esse cara gosta desse tipo de jogo. Ele gosta, ele joga sorrindo. Ele é um maluco, mano. Ele é maluco. Ele é um doente, esse cara. E todo time precisa de um volante louco. E que bom que esse louco é nosso. Eu tenho até medo de conhecer o Martínez. Muita coisa, sério. Não sei se eu conseguiria falar com ele. Fica muito perto de mim, não. Alex Santana. Tchau, meu parceiro. Vai caçar o que fazer. Empolgou no Corinthians por nem 5 jogos. Foi pro Grêmio. Nem joga no Grêmio. Não tem condição. Essa dupla de volantes aí, Alex Santana e Charles, até que quando veio, o Alex Santana teve um outro jogo que ele foi importante. O Alex Santana chegou parecendo o Toni Kroos, parceiro. Então, chegou jogando muito. Nem critico tanto. É que assim, o valor, eu não teria feito essa contratação. Se eu voltasse um tempo agora, eu falaria, mano, não contrata. Mas ele até teve a importância em um jogo ou outro, também nunca teve de sacanagem com o Corinthians. Mas é ruim, mano, é muito abaixo. É um cara que, quando chegou em 2024, vinha muito bem. Muito bem. Chegou jogando muita bola, pra falar a verdade, muita bola. Só que depois que ele se lesiona, ele nunca mais volta a ser o mesmo. Ele não consegue mais jogar em 2024, quando entra também não é nada demais. O Campeonato Paulista esse ano ele joga pouquíssimos jogos e joga mal. Apesar dele ter feito os 2 únicos gols dele com a camisa do Corinthians no Campeonato Paulista, contra o Novo Horizontino e contra a Inter de Limeira, ou Água Santa, né? Água Santa. O Alex Santana foi um jogador muito abaixo esse ano. E quando o Corinthians empresta ele pro Grêmio, ele começa como titular os 3 primeiros jogos, não convence, vai pro banco, joga um jogo ou outro e tal, e se machuca de novo. E não consegue jogar no Grêmio, não, vai ser comprado pelo Grêmio, vai voltar pro Corinthians. E a tendência maior é que consiga um outro empréstimo para algum clube também, por baratear a contratação. Mas se for possível se livrar e vender o Alex Santana, é o ideal. Eu sou vendo. Eu não consigo enxergar hoje o Alex Santana voltando pro Corinthians e incorporando o elenco. Ele é um cara que você fala, esse cara é bom pra compor o elenco, é um cara importante pra entrar de vez em quando. E, inclusive, dos que voltam até agora, a gente analisou só o Fagner também, né? O Fagner é um caso de fim de ciclo, mas o Fagner ainda é um cara que eu olho e falo assim, mano, mas teria uma vaga ali no elenco. Seria por qualidade. Seria útil. O Alex Santana, eu não consigo ter essa visão. Rian. Cara, vamos ter uma linha aqui de raciocínio. A gente fez isso para um vídeo do TikTok, mas eu vou trazer até um contraponto.
Você é a favor da permanência do Rian ou a favor de um empréstimo do Rian? Porque, de fato, ele é um cara que não vai ter tanta minutagem. Mas eu acho um jogador bem justo para elenco. Então, o que Ele vai fazer umas partidas nota 6, nota 7, ajudar no final de jogo, dar uma catimbada. É um moleque de baixíssimo custo também. O que eu entendo... Não vejo problema de ficar no elenco. O que eu entendo com o Rian? Eu acho que é um cara... Mano, qualidade técnica baixa também, assim como os outros primeiros volantes do Corinthians que a gente falou. Mais baixo que o Ranieri, inclusive, mais baixo que o José Martins. Acho que o Rian nem tem tanto vigor físico quanto eles. Mas é um cara que se mata, mano. Ele corre muito, ele desarma. É um cara que esse ano teve jogos sim onde ele entrou e foi muito bem. As 2 finais dele contra o Palmeiras do Campeonato Paulista são muito boas. Os 2 jogos ele entra desarmando, sendo importante para fechar espaços. Ele quase começa a jogada do que seria o gol do Corinthians na final do Campeonato Paulista em Itaquera. Aquele gol que o Alberto perde na reta final é o Rian que acaba iniciando a jogada depois de uma roubada de bola do Romero. Eu acho que o Rian ele é um jogador muito útil no quesito dessa montagem de elenco. Porque, porra, se a gente mandar embora o Rian, vai contratar outro cara mais ou menos do mesmo nível para ser essa terceira opção de elenco. Se não for ele, se você mandar embora o Rian, esse cara vai ser o Bahia, tá ligado? E hoje eu não tenho tanta confiança no Bahia, de tipo, sei lá, o José Martins se machucou, a gente só tem o Ranieri de primeiro volante, vai precisar de outro. Eu prefiro ter o Rian no elenco do que só o Bahia, por exemplo. E o Rian, sendo essa terceira opção, eu confio nele para ser a terceira opção. Se fosse para ele ser o reserva imediato do Corinthians, eu já faria, pô, precisa contratar outro, com certeza. Mas hoje com o Rian ali, eu sinto até que uma certa, não tranquilidade, mas eu fico satisfeito com os primeiros volantes que o Corinthians tem no elenco. Cara, por ser de baixo custo e por ser muito Corinthians, eu aceito no Fica também. Mas eu não sou contra, rapaziada. Eu também não. Eu não sou contra o empréstimo do Rian. Uma venda eu acho que não faz sentido, o Corinthians não ganharia nada. Mas o empréstimo do Rian para um time que ele possa jogar mais, eu acho que também seria um negócio justo. Breno Bedão. Assim, o venda talvez seria só se chegasse uma proposta muito boa, né? Vamos primeiro fazer do jeito que a gente faria pensando no elenco. Depois a gente vê sobre uma venda ou outra, o Bidon obviamente fica, pô. Tem que ficar. O reta final de Copa do Brasil dele é magistral, mano. Fora a final. Então, fala por si só. O drible dele na final, rapaziada. Mano, é um dos lances mais marcantes da história recente do Corinthians. E foi desse moleque aí. 20 anos de idade, rapaziada. E essa personalidade e essa bola. A gente cobrou tanto do Bidon no ano. A gente falou isso no pós-jogo que soltou da final contra o Vasco. Cara, a gente cobrou tanto desse moleque porque a gente sabe que ele tem um talento gigantesco. Que ele é muito bom de bola. Ele só precisava provar mais, ter um jogo de fato de culhão, de coragem, um jogo de homem, de profissional, de bater no peito e falar essa porra desse jogo é meu. E ele tá fazendo mais isso. E qualidade técnica do Bidon é chover no molhado, né? Muita coisa. Tem que ficar, mas assim, é aquela coisa, fica o Bidon, mas cara, tem que saber aproveitar o momento e saber como tá a instituição. O Corinthians receber uma proposta boa, 25, 30 milhões de euros, até mesmo 20 talvez, sei lá, cara, vende, porque o Corinthians precisa pagar conta, precisa de dinheiro e não tem momento melhor do que agora para vender o Breno Bidon, porque ele tá no auge, ele sempre foi um cara meio hypado, agora ele está vivendo o seu supra-sumo. Então não teria momento melhor, mas em relação à montagem de elenco qualidade tem que ficar, mas ficar atento aí com essa possibilidade de venda também. Qual que é o nosso entendimento então? Se der para vender o Bidon por um preço justo, um preço que de fato vai ajudar demais o Corinthians, porque pô, sinceramente, hoje se chega uma proposta de 20 milhões de euros pelo Bidon, eu acho até barato, eu acho que dá para vender mais caro. Porque eu não acharia loucura vender por 20. Também não acho. Mas eu acho que dá pra vender por mais. Esse 25 aí que você falou, por exemplo, eu já acho que tem conversa. Eventualmente, se, porra, ele tem uma valorização absurda nesses próximos dias no mercado, dá até pra vender por 30, dependendo da concorrência que for em cima dele. Sim, com todo respeito, rapaziada. Sei que às vezes a gente se emociona um pouco, porra. Eu tô em lua de mel com o Breno Bidon agora, mas 30 milhões de euros tem que vender. Óbvio, tem que vender. Eu acho que até 25 tem que vender. Gente, 25 milhões de euros, o euro é o que é? 6? Tá... 150 milhões de reais, acho que tá 5 e pouco, mas... 150 milhões de reais é muita coisa, pô. Seria a venda mais cara da história do Corinthians. Disparado. E eu acho que sim, valeria a pena uma venda se chegasse nesses moldes. Mas se não chega, deixa esse moleque aí. Ele vai continuar jogando, ele vai continuar amadurecendo, crescendo. Porra, quantas vezes a gente vende barato um moleque
ele vai se desenvolver em outro clube e depois é vendido muito mais caro. Quantas vezes isso não aconteceu na história do Corinthians? E outra, não tá passando a idade não, tem 20 anos. Com 21 ele tem o mesmo valor de mercado, com 22... Claro, o cara com 24, 25 não, mas com 20, 21, 22, pô... Quando a gente vende o Moscardo, existia muita necessidade financeira, obviamente, naquele final de temporada. Tava tendo uma reformulação do Corinthians, tanto que o dinheiro do Moscardo é muito utilizado para trazer aqueles caras no começo de 2024. Mas o Moscardo também era um cara que tinha, problema no joelho, que ele teve que ficar 6 meses parado. E o Corinthians ainda assim conseguiu vender ele. O Wesley, quando foi vendido ano passado, foi vendido em baixa. No momento onde ele era reserva do Corinthians e muitas vezes prejudicava. Se tivesse vendido logo depois daquele jogo do Fluminense, você é louco, tinha estourado. Hoje, o Breno, ele tá no momento que ele tá só crescendo. E de verdade, eu acredito muito que se ele continuar no Corinthians, ele continua evoluindo. Ele tá ali entre os volantes, mas hoje o Bidon é um meia. Hoje é um cara que de fato aparece mais pro jogo e é mais protagonista. A final da Copa do Brasil fala por si só. As semifinais da Copa do Brasil fala por si só. Eu acho que hoje... Se ele fica no Corinthians, ele continua crescendo e é vendido até mais caro. Mas se aparece uma proposta muito boa hoje, por a gente estar na necessidade de ter o dinheiro para ontem, é justo a venda. É que o Corinthians vai precisar vender para fazer caixa, mas a Copa do Brasil também deu uma tranquilizada, assim, de a gente olhar e falar assim, porra, mano, entrou... Além do título, mano, o título é muito mais importante do que o dinheiro. Muito mais, foda-se o dinheiro, pra falar a real. Mas, entrar 100 milhões de reais, assim, é um alívio gigantesco. Então, vamos ver como a banda vai tocar. Volante André, fica aí também uma das mais gratas surpresas desse ano. Uma das mais gratas surpresas, é um cara que, assim, quando a gente olha para esse 2026, é um dos que mais me empolgam, que mais me deixam esperançoso, ansioso, porque esse começo de profissional do André é muito animador. E ele é muito diferente dos outros. Cara, volante com personalidade, volante com pisada na área, com força física, que não tem medo de jogo grande, já marcou 2 vezes no profissional do Corinthians, já respondeu um jogo grande. Respondeu um jogo grande, entrou muito bem na final da Copa do Brasil. É um moleque muito novo, muito promissor. Cara, tem que saber lapidar bem esse cara aí, porque a gente falou das transições, né? O Moscardo saiu, veio o Bidon. O Bidon saindo, apesar de ter uma característica diferente, que o Bidon é mais controle da posse, refino com a bola no pé, passe, reter essa bola. O André é mais força, finalização, chegada na área. Mas tem tudo para caminhar para ser esse novo volante promissor do Corinthians, ser o André. Então, fica. Se tiver continuidade, minutagem ano que vem, tem tudo para eventualmente se tornar titular. Muito bom de bola, é muito do agrado do Dorival Júnior e respondeu muito bem em 2026, muito além das expectativas. Até porque ele foi alçado completamente do nada no time profissional. E respondeu muito bem. Muito, muito bem. Muito bem mesmo. André Carrilho. A reta final do ano dele é ruim, o começo é muito bom. O começo espetacular, é um dos melhores jogadores do Corinthians, se não o melhor. A reta final do ano dele ele caiu muito de produção, fez jogos ruins, ele se voltou de lesão. A gente tem que ter... A gente tem que ter consciência que o Carrilho também é um cara mais velho, uma idade um pouco mais avançada. Tem mais um ano de contrato com o Corinthians. E eu acho que o esquema é esse. Cumprir esse ano... Claro, se o ano que vem ele jogar muita bola, aí a gente pensa em uma inovação. Mas eu acho que o caminho é mais por mais um aninho de Carrilho e depois tamo junto, meu irmão. Forte abraço, obrigado por tudo e é isso. Eu fico muito em dúvida com relação ao ano que vem. Não sobre continuidade do Carrilho, pra mim tem que ficar. Mas sobre uma renovação de fim de ano, acho muito cedo pra tratar sobre isso também, até pela idade do Carrilho. Também se machucou, teve uma lesão séria esse ano que ele acabou conseguindo voltar. Mas de fato, a reta final de ano do Carrilho é ruim, mas eu acho que também tem a ver com o esquema do Corinthians. Porque nesse tempo todo, desde que ele voltou de lesão, ele uma vez jogou na posição que a gente entende que é o melhor que a gente pode ter do André Carrilho, que foi contra o Cruzeiro no jogo de ida. E ele vai muito bem. É um dos melhores em campo do Corinthians. Nos outros jogos, agora contra o Vasco na ida, ele é escalado como primeiro volante do Corinthians e faz a sua pior partida com a camisa do Corinthians. Agora na volta também, ele é escalado no lugar do Ranieri, não propriamente para jogar como primeiro volante, porque recuou o Michael e o Martinez. Ele começou a marcar um pouco mais ali pelo lado direito, mas o Corinthians não teve a bola, ele só tinha a função tática de marcação e obviamente não correspondeu porque não é a característica de jogo dele. Eu acho que o Carrilho fez um ano ruim, uma reta final de ano ruim, principalmente tecnicamente, foi abaixo, começou a errar muitas coisas bestas, os erros dele na partida de ida da Copa do Brasil são inacreditáveis, mas eu também acho que é um cara que tem uma qualidade muito acima. Se a gente conseguir recuperar o Carrilho dos primeiros 6 meses, dos primeiros 8 meses do ano, o Corinthians tem um ótimo jogador nas suas mãos.
O que o Carrilho jogou no Campeonato Paulista e na própria Libertadores até o Corinthians ser eliminado, foi disparado o melhor jogador do Corinthians na Libertadores. Disparado. Jogou muito futebol esse ano e se o Corinthians conseguir explorar mais ele na função onde ele mais rende, pode agregar demais no ano que vem. Demais. Concordo. Então, pra mim, fica. Rodrigo Garro. Fica aí, também. tio. Outro que fica aí. Fica aí. E o ano que vem, cara, é pegar essas férias, pegar esse começo de ano pra, de fato, tentar botar o Garro nas melhores condições. Se a gente foi campeão de Copa do Brasil e Paulista sem ter o Garro, nem 60%, imagina com esse cara da versão 2024. Esse time ia jogar muita bola, muito identificado também. Eu acho que assim, o papo do Garro em relação a ídolo é mais complicado porque esse ano de fato ele não conseguiu jogar muito, mas é um dos jogadores que eu mais gosto do elenco, mano. É um dos caras mais assim, identificados, um dos caras que mais gosto. faz questão de aparecer. Cara, eu não tenho opinião formada também sobre idolatria do Garro, não. Eu acho que ainda não. Mas, cara, ele é importantíssimo, é um dos caras mais identificados e é um cara que eu sempre vou ser grato. Tanto pelo ano de 2024, um dos anos mais difíceis talvez o ano mais difícil da história do Corinthians. O Garro foi o melhor jogador, foi o protagonista desse time, foi o camisa 10 e foi o cara que na hora que tava tudo dando merda falou que ia ficar tudo bem. E ficou. E deu tudo certo, de fato. E hoje, até pensando eventualmente em se desfazer do Garro, nem faz sentido porque ele tá em baixa. Hoje, se o Corinthians tenta vender ele, não consegue um bom valor. No começo do ano chegou uma proposta 200 de 25 milhões de euros, hoje talvez chegasse no máximo uma de 15. Seria muito difícil o Corinthians vender ele por mais do que isso, e qualquer coisa abaixo dos tais 25 lá do começo do ano nem valeria a pena conversar. O Garro, jogando o que ele sabe, jogando o que ele pode render demais pro Corinthians. Esse ano, onde ele não conseguiu jogar, acho que ele só faz 2 gols, ele faz contra o Atlético Paranaense, contra o Santos na semi do Paulista. O Garro ainda assim ele deu 7 assistências, foi o terceiro maior assistente do Corinthians na temporada, segundo ou terceiro, acho que segundo. Tudo bem que muitos de bola parada, mas ainda assim é um cara muito decisivo e muito diferente. Muito diferente. Ele em alta, titular incontestável e melhor jogador desse time. Mas alguém dá um joelho pra esse cara, pelo amor de Deus, mano. Eu dou o meu, se precisar. Eu também. Pega o joelho de alguém, Garro. Dieguinho fica muito, e ano que vem vai jogar bola. Esse é mais um. Dieguinho, André. O que o Corinthians conseguiu aproveitar a base, milagre, hein? Muito raro isso acontecer. O que o Corinthians conseguiu aproveitar a base esse ano foi sacanagem. Tomara que mesmo derrubando o transfer ban, continue dando espaço pra esses moleques. Mano. Tem que dar. Porque é uma resposta boa, mais barata e às vezes de caras que querem mais do que os que vêm de fora. Porque esses moleques querem ter protagonismo, querem fazer história, querem crescer na vida. Às vezes é muito maior do que um cara que já tá mais consolidado, que vem pra ganhar uns 500, 600 O Dieguinho salário, tá no Corinthians desde os 7 anos de idade, mano. Você acha que esse moleque não tá com fome de jogar? Então, o que vale mais a pena? Você ter um Dieguinho no elenco ou ter um Thales Magno, que a gente vai avaliar daqui a pouco? Pô, não tem nem comparação. Moleque arisco, driblador, muito bom de bola. O Corinthians não viu ainda, ou viu pouco. Mas o Dieguinho também joga pelo meio, também faz essa função de meio armador, além de fazer a função aberta pela direita. É um cara que também torço muito que desponte o ano que vem. E outra, além de ser moleque, ele ainda tem idade da base, pode voltar, subir aos pouquinhos, mas tem que dar mais minutagem, porque deu pra ver que o moleque é diferente, é bom de bola. Pra mim não tem nem que voltar pra base. Profissional absoluto e tem que ter muito mais minutagem ano que vem. E eu peço encarecidamente pra diretoria do Corinthians que não faça o que o São Paulo fez esse ano e saia vendendo os moleques da base por qualquer preço que venha. Chegou proposta de 6 milhões, 7 milhões, 8 milhões e vende. Tem que lapidar esses moleques porque eles vão valer demais, mano. Demais. Cara, o Dieguinho é muito promissor, o André é muito promissor, o Guinegão, que a gente vai tratar mais pra frente, é extremamente promissor. Esses caras têm tudo pra se desenvolver muito e criar uma história com a camisa do Corinthians, além da parte financeira, que se Deus quiser, eles também vão ajudar a gente a sair dessa situação. E falando em parte financeira, o Corinthians tem ali uns 4, 5 moleques no profissional já, tirando os que estão na base, que dá pro Corinthians fazer um dinheiro muito significativo. Se vender ali um por 30, outro por 18, outro por 22, for fazendo uma continha, daqui a pouco o Corinthians vende, junto com esses moleques, vende por 70 milhões de euros no total e faz um puta de um dinheiro que salva a nossa vida, mano. E quem diria que a gente vai lá e vende o Denner por 10, do nada. Então, sem ele nem estrear. Era outro moleque. Tem vários outros na base. É um caminho que a gente tem. Kaique, mais um moleque da base, mais um moleque promissor, mas que já tá no profissional há mais tempo, tá? Desde o ano passado, quando estourou a idade da base, depois de ser campeão da Copinha, fazendo gol na final. Fez uma baita Copinha e fez o gol do título. Cara, pouco tempo atrás, eu colocaria um empréstimo pro Kaique. Foi o que a gente fez. Não sei se no ranqueando, no reformando do meio do ano ou no do final do ano passado. Eu acho que a gente fez nos dois. Os dois do empréstimo? Mas eu defenderia essa tese do empréstimo pro Kaique.
Mas, cara, eu sinto que ele entra bem. Quando ele entra, ele realmente corresponde. É que não tem minutagem, é que não bota o moleque pra jogar. Contra o Juventude, pra mim ele foi o melhor em campo do Corinthians. Jogou muita bola. Contra o Fortaleza, que ele entra na rodada anterior, ele entra muito bem, deixa o Romero na cara do gol e o goleiro ele joga pouquíssimo tempo. Joga pouquíssimo. Quando que ele entra contra o Grêmio, na arena do Grêmio, ele entra bem na partida também. Cara, quase contra o Santos, que ele entra de lateral, ele entra muito bem no jogo. Quase todos os momentos ele demonstrou ser um cara que, apesar de não ser velocista, é driblador e que cria perigo pelo lado do campo. Eu acho justo ter o Kaique como opção de elenco. Eu boto mais fé num Dieguinho para ganhar minutagem, mas o Kaique, eu acho válido ele permanecer no elenco pro ano que vem, mas é aquela coisa, ele precisa jogar. Não adianta ter esse moleque para ele jogar 3 jogos no ano. Se não for botar ele para jogar, empresta, vende, sei lá. Mas eu manteria o Kaique e botaria para jogar, daria minutagem. É exatamente isso que eu ia falar. Que, cara, o Kaique ele ainda não me convence muito. Até o jogo contra o Juventude, que ele vai bem, faz a jogada do gol e tal, eu ainda sinto ele um jogador meio desligado em alguns momentos, um cara que não consegue repetir o perigo em muitos momentos, tanto que ele faz essa baita jogada e depois ele não cria mais nenhuma grande chance. Uma chance de 1 contra 1, uma chance de velocidade. Se eu não me engano, nesse jogo ele nem sequer finaliza. Eu acho que tem que ser um cara mais vertical, que mira mais o gol. Nem acho que ele é um cara ciscador, tá ligado? Que só toca a bola pra trás, isso e aquilo, mas eu acho que é um cara que pode buscar mais, ser mais objetivo. Mas eu tô de acordo com você. Pra mim fica, mas não me oponho ao empréstimo. Se aparece um time aí querendo o Kaique, um time de Série B ou até um time de Série A que, pô, é aqueles times que sobem, que vão brigar contra o rebaixamento. O Remo, Curitiba, sei lá... O Inter, que briga contra o rebaixamento. O time tá agora, um Juventude, que é ele, um Sport. Eu não seria contra, mas hoje eu também acho que o Kaique pode ter um pouco mais de oportunidade. Assim como eu falei, de quem que eu falei? Do Bahia. Pensando agora nesse começo de ano que vai ter que rodar bastante o elenco, deixa o moleque aí, ele vai ter minutagem. Papo reto, concordo. Vitinho. Você é louco. O Vitor Vinícius fica pra ontem. Já é o 12º jogador do Corinthians e o ano que vem tem que ganhar cada vez mais espaço. É um cara que tá pedindo passagem. Desde que ele chegou, vem jogando muito bem, vem de fato correspondendo. Um cara que agrega em várias coisas que eu nem esperava ter do Vitinho. Veloz, driblador, finalizador, joga de atacante, joga de meia, joga aberto. O Vitinho é um bom achado do Corinthians, vai ser uma... Espero muito que seja uma boa peça para o ano que vem. Não vou zicar aqui porque ano passado a gente falou a mesma coisa do Thales Magno. E deu no que deu, mas o Vitinho, cara, é um jogador que eu boto muita fé para o ano que vem. Pô, uma grata surpresa, gratíssima surpresa. Não esperava que o Vitinho também, selo anti-zica e com o que eu vi em 2025. Não esperava que o Vitinho fosse ser tão bom. Um cara tão útil, que nem você falou, que joga em tantas posições diferentes e que consegue agregar tanto. Um cara que dá assistência, um cara que finaliza bem, pega bem na bola. O chute que ele dá contra o São Paulo no gol do Yuri Alberto é loucura, pô. Ele tira, de fato, um coelho da cartola. Ele não tá virado pro gol, mano. Ele tá virado pra lateral. Ele tira uma bomba que bate na trave e o Yuri no rebote acaba fazendo gol. Além disso, ele dá assistência pro Guinegão na Copa do Brasil. Ele dá assistência pro André no jogo contra o Fortaleza. Ele faz uma jogadaça contra o Botafogo pro gol do Gustavo Henrique, onde ele faz o gol inteiro praticamente sozinho. 90% do gol é dele. Tem assistência contra o Mirassol também pro Yuri. Também. De fundo. O Vitinho chegou sendo importantíssimo pro Corinthians. Eu acho também que ano que vem tem que ter muito mais minutagem porque tá pedindo passagem e faz tempo que tá pedindo passagem. Héctor Hernandes. Cara, tem que sair porque tá afastado. Eu nem acho que o Héctor é tão ruim. Também não. Eu acho que ele poderia ter sido bem mais útil esse ano, não precisava ter sido afastado. Teve vários momentos aí no meio da temporada onde o Corinthians, por exemplo, colocou o Thales Magno para jogar, que eu preferia que o Héctor tivesse em campo. Mas paciência, né? O Dorival Júnior não conta com ele e hoje é um peso morto. O Corinthians já tinha tentado negociar ele no meio do ano, mesmo que fosse com uma rescisão, um empréstimo, um outro clube para negociar ele, e não conseguiu. O Héctor, desde agosto, quando fechou a janela, ele tá aí há 4 ou 5 meses no Corinthians sem jogar. O Corinthians tá 4, 5 meses pagando salário para um cara que tá lá encostado. Então, que para ano que vem não aconteça, ele é mais um que tem mais um ano de contrato com o Corinthians, seria muito bom não ter que ficar mais 12 meses pagando salário de um jogador que nem entra em campo. Fato. Também acho que quando ele foi afastado, ele não tava tão mal. Não. Ele fez alguns bons jogos, inclusive aquele contra o Atlético Mineiro, o último dele, se eu não me engano. Ele vai bem no jogo, ele participa legal. Mas, de fato, assim, ele acabou sendo afastado e quem veio no lugar dele, o Gui, entregou muito mais do que o Héctor já entregou com a camisa do Corinthians. Então hoje, ele é um jogador sem função, que não tem
muita utilidade. É um cara que não é velho, mas também já não é um cara novo ainda, com potencial de evoluir, já tem ali seus 29, 30 anos, se eu não me engano. Então, não tem o que fazer mais no Corinthians. Hoje o Corinthians paga o salário para um cara não jogar. Tirar o salário do Hector, já livra o quê? Uns 400 mil na folha salarial? Deve ser por aí. Então, já é um alívio. Pô, em 12 meses, quase 5 milhões de reais você economiza. Cara, você se livra aí de um Hector e de um Thales Magno na folha salarial, você pega um cara livre no mercado ganhando 700, 800 pau, um cara que vai jogar muita bola, um baita de um zagueiro, um bom meio campista, um bom centroavante reserva, uma coisa assim. Já vale muito mais a pena. Dito isso, tamo junto, Hector Hernandes, bicampeão pelo Corinthians e autor do primeiro gol na campanha da Copa do Brasil. Não vamos esquecer disso, tá? Verdade. Ángel Romero, fim de ciclo. Fim de ciclo. Muito ídolo. Muito obrigado, Romero, por tudo que você fez pelo Corinthians. E como é bom e como é legal. Aqui, ó. Cara, como é bom esse cara ter levantado o título da Copa do Brasil. A foto ser eternizada com ele com a taça na mão. Ele ter sido capitão. Ele estar presente nesses momentos. Sempre vou ser muito grato. O Romero, de fato, se a gente fala de idolatria, ele é o maior ídolo disparado dos que estão aí no elenco. Tirando o Fagner, né? Que o Fagner não tá no elenco de fato. Então é o maior ídolo disparado daí. Total respeito sempre ao Romero. Mas chegou um momento que dentro de campo ele não consegue entregar mais. O contrato já mesmo vai vencer agora no final do ano. E é um jogador que tem um custo relativamente alto pro Corinthians. Então não faz sentido uma permanência, mas que bom que também é outro cara que o ciclo se encerra da maneira perfeita. O Dorival poderia ter botado ele para jogar em algum momento, né? Pelo menos no jogo da ida contra o Vasco. É que agora na volta é foda, mas bota no finalzinho só pra segurar na frente, só pra ele sentir esse peso do jogo, mas já tá de ótimo tamanho. Cara, eu sou fã incondicional do Romero, dos jogadores que eu vi jogar, ele é um dos meus jogadores preferidos. Muito pela história que ele construiu no Corinthians, como um cara que ninguém dava nada, que todo mundo fala que é ruim, que é bagre, isso e aquilo, e ele tá sempre lá. Tá sempre jogando, sempre fazendo os gols dele, sempre sendo importante, decisivo. Mesmo quando não joga, como foi esse ano, um cara importantíssimo no elenco, um cara que foi líder desse grupo do começo ao fim do ano, um cara que puxou a responsa mesmo. E, cara, que nem você falou, que bom que ele terminou o ciclo dele de uma maneira tão bonita, ganhando 2 títulos no Paulista, ele chegou a ser importante, fazer gols importantes fez gol nas quartas de final, fez 2 gols contra o Guarani antes, chegou a fazer outros gols muito bem na final, jogou a ida, ele foi titular. Sim. E jogou bem. Então, cara, muito feliz pela história do Romero se encerrar dessa forma no Corinthians. Acho que foi o meu timão que postou uma foto dele também, aquela foto dele com a taça lá em cima e escreveu "Eu te amo, Romero", e ele foi lá e comentou "Eu amo muito vocês também". Pô, você é louco, mano. Mano, ele é um cara... É muito gratificante ter um cara que, pô, jogou e ele entende o peso da camisa, tá ligado? Nunca vou esquecer que o Romero no vestiário, ele chega e fala, pô, mano, eu já fui titular, já fui herói, já fui reserva, já fui não relacionado, já vivi tudo aqui dentro. E não tem nada igual, pô. Não tem nada igual. O mais importante é sempre o Corinthians. E eu realmente acho que ele não fala essa porra pra aparecer, tá ligado? Eu acho que é genuíno. O Romero, de fato, se importa muito com o Corinthians. E eu nunca vou esquecer do 6-1 contra o São Paulo, do que ele jogou de bola. Nunca vou esquecer da bola que ele jogou em 2016, foi artilheiro do Corinthians. Do 2017, onde ele foi titular o ano inteiro e marcou gol em todos os clássicos. Do 2018, onde ele também foi muito bem, vice-artilheiro do time na temporada. Não vou esquecer que em 2023 ele salvou a gente sozinho de um rebaixamento. Pegou o time nas costas e fez 8 gols nas últimas 10 rodadas. Não vou esquecer do 2024, que foi vice-líder de assistências e vice-artilheiro do time também, importante o ano inteiro. E do 2025, onde ele levantou 2 taças como capitão do Corinthians. O Romero é foda e ele é Corinthians pra caralho. Muito obrigado. Muito obrigado, Romero. Yuri Alberto. Fica, mas eu acho que é um lance parecido com o do Bidon. Apesar Sim. do Corinthians ter só 50%, eu não iria me opor tanto a uma venda. É que o Yuri também é outro cara que termina em graça total com a torcida. Pô, 2 títulos, já 76 gols com a camisa do Corinthians, artilheiro da porra toda. 2 gols em final. 2 gols em final, gol e assistência, inclusive, agora na Copa do Brasil. Mas, de fato, é um cara que esse ano demonstrou uma regularidade grande. Acho que tem muito a ver com lesão também, né? Ele se machucou muito esse ano, coisa que a gente não estava acostumado. Mas até esse domingo agora, dia 21, o eterno dia 21 de dezembro de 2025, o Yuri Alberto estava mal. Estava mal. A gente só bancou ele de titular nos vídeos que a gente estava fazendo porque ele é um cara decisivo. E ele se mostrou exatamente isso. Ele comprovou a nossa tese. Eu manterei o Yuri porque também é um dos caras que eu mais gosto nesse elenco, extremamente identificado.
Ele, pô, mal ou bem, muita gente fala, mas ele é mal, mas bagre, sei lá o quê. Terminou ano com o quê? 19 gols? 19 gols. 19 gols no ano. E acho que 3 ou 4 assistências, sendo uma na final e uma na semi. 2023, a gente fala, porra, ano horrível do Roberto. O quê? 15, 16 gols que ele 15 terminou o gols ano. e 8 assistências. Então, cara, tipo assim, mal ou bem, ele entrega gol. Mal ou bem, ele faz gol em clássico pra caramba. Mal ou bem, ele é decisivo. Mal ou bem, ele é um cara que sempre se mata dentro de campo e identificado com o Corinthians. Esse cara não tem como eu querer fora por querer fora. Eu não me oponho a uma venda. Se parecer um valor legal, eu falo assim, pô, às vezes já deu, o ciclo encerrou também, encerrou perfeito. Talvez seja uma das últimas oportunidades de ganhar um dinheiro em cima do Yuri, beleza. Mas eu não jogaria fora nunca o Yuri Alberto, nunca jogaria um cara como esse, ídolo do Corinthians também. Fica. Pra mim tem que ficar, pra ser super sincero aqui, se for pra, por exemplo, hoje, vender o Yuri ou o Gui, muito pelo Corinthians ter só 50% do passe do Yuri, eu acho que eu sou mais a favor de uma venda do Gui, por exemplo, olhando muito pra esse cenário de ataque. E também o Gui, a gente, mano, não tem... A gente tem muita fé, muita confiança, mas não tem certeza que vai virar. O recorte Yuri é já curto, é uma querendo ou não. realidade. Mas, dito isso, eu acho que é mais difícil segurar o Yuri Alberto nesse momento, porque tem mais mercado, tem mais assédio da Europa, tem notícia há tempos já que a Roma tá vindo em peso atrás dele. Imagino que ele também tem um sonho de jogar na Europa, de ser importante em um time grande. Eu acho sim que o Yuri ficando no Corinthians, ele tem a oportunidade de conquistar coisas que na Europa ele não consegue. Como de fato ser muito ídolo de um clube, ele tá no caminho para se tornar um cara muito grande na história do Corinthians. Até pensando em seleção brasileira, eu acho sim mais fácil ele conseguir isso jogando no Corinthians do que em um time médio da Europa, a menos que seja um time muito grande, um time que disputa sempre todos os campeonatos lá fora. A Roma não é uma má ideia não de time. Também não acho, mas eu acho que pensando em seleção brasileira, por exemplo, ou até numa idolatria em um clube, o Corinthians é um melhor caminho pro Yuri Alberto, mas também acho que é difícil segurar. Mas se for possível manter, até pensando numa Libertadores agora para ano que vem, o Yuri seria um jogador importantíssimo, porque é um cara que a gente sabe que pode contar. Pode contar no sentido de, é um cara importante, decisivo, que não treme em jogo grande. O Yuri, as coisas que ele erra, tipo o gol que ele errou agora na final da Copa do Brasil, não é porque ele tremeu, tá ligado? Não é porque ele se cagou. É porque realmente ele não conseguiu fazer o que ele queria. E ainda assim, mano, independente do gol, um gol é assistência na final. Ainda assim ele consegue se reerguer no jogo, ele faz uma dupla maravilhosa com o Memphis no ataque, os dois se entendem muito bem. O Garro também se entende bem com o Yuri, acha ele várias vezes, esse ano muito menos, mas no ano passado a gente viu o que aconteceu. Eu acho que é um cara que, se quiser ter uma continuidade no Corinthians, ele tem portas absolutamente abertas. E até porque tem contrato longo, tá? Até 2030 o homem é nosso. Ele falou isso na entrevista, né? Vamos ver. Thales Magno, Não, Thales tchau. mágico, Thales trágico, adeus. Não, adeus. Falou, Adeus. forte abraço. Adeus, não dá. Obrigado pela fase de grupos do Campeonato Paulista, mas fora isso não tenho nada pra te Nada, agradecer. não vou nem comentar. Não precisa. Não vai nem ficar no Corinthians, não é nem um debate. Eu não ia nem ficar, então tchau. Memphis Depay, fica aí, Chico. Fica aí. O debate vai ser interessante no meio do ano que vem. Ainda não tenho uma resposta sobre. Eu acho que seria legal a gente esperar como que o Memphis... Se o Memphis vai ficar pro Corinthians de fato ano que vem, se ficar, como que vai ser na reta final ali de junho, de julho. Cara, como o Memphis vai estar, como vai ser a Copa. Se a gente não tivesse esperado a final da Copa do Brasil pra gravar esse vídeo, talvez a gente tivesse mandado ele embora. Sim, possivelmente. Então a gente de fato tem que esperar os próximos 6 meses. Mas agora a gente tá falando com um herói da Copa do Brasil, mano. O artilheiro do Corinthians da competição, o cara que fez um duplo-duplo esse ano com a camisa do Corinthians, fez um baita paulista, fez uma baita Copa do Brasil, que fez gol em Palmeiras, fez gol em São Paulo, deu assistência pra caramba contra o Santos, jogador de jogo grande, jogador identificado. O cara chegou, bem ou mal, fala o que quiser do cara. Ele chegou, tirou nós da zona de rebaixamento, evitou o rebaixamento do Corinthians e ganhou 2 títulos, que a gente não via um título sequer há 6 anos. Ele meteu dois logo no Corinthians, logo numa temporada e sendo muito decisivo. E sendo protagonista nos 2 títulos. Eu acho que só pro ano que vem a renovação ela só fica um pouco em dúvida na minha cabeça porque ele de fato ganha muito dinheiro. É muito dinheiro em premiação, em salário e talvez uma renovação ele até peça mais. Se ele aceitar ganhar menos, reduzir bastante esse salário, eu toparia bastante a continuidade do Memphis. Mas até lá, vamos seguindo. Pelo menos até o meio do ano que vem, que é quando acaba o contrato dele, ele tem que ser jogador do Corinthians. E se Deus quiser, vai ser. Eu tô de acordo e realmente esperar o meio do ano que vem pra ver. Eu acho que muita coisa vai ser definida nesse meio de caminho. Uma classificação, eventualmente, para umas oitavas de Libertadores possa seduzir ele a ficar no Corinthians. Um momento onde o Corinthians, sei lá,
segue vivo em todas as competições, tá vivo na Copa do Brasil, tá bem no Campeonato Brasileiro naquele momento, ou pelo menos uma campanha justa, não tá sofrendo que nem sofreu agora nos últimos anos, eu acho que pode eventualmente fazer com que ele queira manter no Corinthians até pelo menos ao final de 2026. Mas hoje eu também acho que isso não tem que ser debatido. Hoje a questão realmente é a manutenção do elenco, a continuidade no Memphis pelo menos até o meio do ano que vem e financeiramente ajeitar tudinho. Pedro Raul, mete o pé, irmão. Não, sai. A gente viu o corintiano falando, mas ele foi tão bem pelo Ceará, tem que voltar. Não tem. Não é jogador de nível do Corinthians. Ele sempre foi isso. Ele entregou muito bem no Goiás, ele entregou muito bem agora no Ceará. No Botafogo na Série B ele até foi bem. Então, Série B. Ele até começou bem ali em Brasil de Pelotas, esses times ali que ele jogou. Time grande do Pedro Raul, ele sempre foi muito mal. Com exceção a esse momento no Botafogo, no Vasco ele foi um nojo, no Corinthians ele foi muito mal também. Não tem nível. E outra, ganha muito salário. Tem no momento esse interesse do Inter no Pedro Raul em um empréstimo. Eu acho cagado. Não gosto desse negócio. Pra mim é venda de Pedro Raul. A gente tá pegando agora o momento que ele fez um bom Brasileirão, tá valorizado, tá buscando um clube. É esse o momento de vender. A gente não sabe quando esse cara vai apresentar um bom futebol em algum momento da vida dele. Então tem que pegar esse momento pra ganhar um dinheirinho. Cara, nem que seja ali 10 milhões de reais, 8 milhões de reais, 12 milhões de reais, tem que ganhar algum dinheiro em cima desse cara. Para minimamente compensar um pouco a contratação dele, que não vai ser compensada no geral, e cara, aliviar a folha salarial, vir um dinheiro que o corintiano não estava esperando, é algo que precisa acontecer. A manutenção dele e o empréstimo eu acho cagada, os dois. Eu acho que o empréstimo ele só é válido se for o outro time pagando 100% do salário. Mas também não resolve nada. Também não resolve, mas eventualmente, vamos supor, ele é emprestado pro Inter, com o Inter pagando 100% do salário e ele é vendido no final do ano, com um passe fixado e tal. Aí já vale. Já é um bom negócio. Mas agora, o Corinthians emprestar para qualquer time que seja, como foi o caso do Inter agora, que o Inter estava se propondo a pagar um pouco mais de 50% do salário, não faz o menor sentido. Até porque é um cara que nesse momento tá valorizado e tem que ter mercado, pô. Fez, querendo ou não, um bom ano de 2025 pelo Ceará, fez gol de título, fez gol em clássico, fez gol em muito time grande esse ano, inclusive contra o Flamengo com a camisa do Ceará. O Corinthians tem que aproveitar esse momento para vender o Pedro Raul e tentar fazer qualquer dinheiro que seja. Eu acho que um pouco no formato do Félix 2. Até mais que no formato do Félix 2, porque o Félix a gente já entendeu que vai dar muito prejuízo. O Pedro Raul, acho que hoje, pela fase dele, pelo campeonato que ele fez pelo Ceará, dá para minimizar esse prejuízo. E hoje seria importante sim. Que nem você falou, seria um dinheiro que talvez a gente nem tá esperando ganhar muito, e se entrar seria importante. Qualquer 10, 15 milhões de reais que entrasse com uma venda do Pedro Raul seria importantíssimo. Seria ótimo. Guinegão, fica aí. Fica. É aquela coisa também, só vende se chegar uma proposta... Irrecusável. O que seria recusável? Pra mim, 25 milhões de euros pra cima. Já te falei, 29, parça. Não, o mínimo é 29 pra esse moleque. Não sei se é o mínimo, mas 25, pelo menos pra mim, 25 pra cima já dá pra aceitar. Mas é um outro cara que, começo meteórico dele no Corinthians, muito importante na Copa do Brasil também. Cara, a quarta de final é Guinegão. A gente fala dos outros jogos que são os mais pesados, mais importantes. Nas quartas, gol na ida, gol e assistência na volta. A quarta de final foi desse moleque. Tá bem pelo Corinthians esse ano e tende a evoluir. Lembrando, gente, a gente tá falando de um cara de 18 anos de idade, que tem muito a evoluir e que na sua primeira temporada pelo Corinthians já decidiu quarta de final de Copa do Brasil, jogo contra o Vasco, já fez clássico importante contra o Palmeiras, já fez gol de bicicleta contra o Bahia, teve momentos bem importantes e sempre quando entra, apresenta um bom futebol. Fez um jogaço contra o Flamengo, que a gente perde 2-1 dentro de casa, inclusive dando assistência pro Yuri. Faz muito bem no jogo contra o Inter também, que ele faz gol. Sim, contra o São Paulo ele joga muito bem, que ele é substituído no segundo tempo. Então é um moleque que, assim, a gente fala dos outros, fala de Dieguinho, fala de André, o Guinegão é ainda maior essa expectativa. Então tem que ficar. Agora a pergunta que a gente esquivou essa reta final inteira. Dorival Júnior. Eu sou a favor do empréstimo. Pra quem? E aí? Eu posso começar. Pode, porque eu assumo aqui, ó. Eu mato no peito, saio jogando e assumo essa bronca. Fica. Me convence? Não muito. É um cara que, taticamente eu discordo em muitas ocasiões. Mudança durante a partida eu discordo em muitas vezes. Eu acho que não tem uma identificação grande com o Corinthians. A gente viu muitos técnicos chegando e se identificando com o clube. O Dorival não foi esse caso. Não acho que teve essa identificação e sou muito crítico ao trabalho dele.
ele foi muito mal na Sul-Americana e o Brasileirão do Corinthians é pífio, é vergonhoso até pelos pontos que perdeu contra os times lá de baixo. O Corinthians perdeu para Sport, perdeu para Juventude, perdeu para Fortaleza, o Corinthians perdeu para Ceará dentro de casa, o Corinthians perde para Santos tomando 3, empata com o Inter, perde os 2 jogos pro Bragantino, que é um time comum da bola. Toma um 4x0 do Flamengo, que beleza, é muito mais time, mas 4x0. Ah não, mas não era o Dorival, esquece. Ele tava na tribuna. Ele tava na tribuna, ele já tava jogando coisa para ele que nem era dele. Mas enfim, no geral, eu tenho muita coisa que eu critico no trabalho do Dorival. Mas eu acho que nesse momento vale dar um voto de confiança. A gente tirando essa parte, a gente tá falando de um cara que ganhou a Copa do Brasil, foi campeão fazendo um primeiro jogo ruim, mas um segundo jogo muito bom da final, despachou um Cruzeiro que era muito melhor, um Palmeiras que era muito melhor. A gente sabe que o Dorival Júnior sabe jogar Copas, ele é o maior campeão da história da Copa do Brasil junto com o Felipão, ele tem Libertadores no currículo dele também, ele tem boas campanhas em Campeonato Paulista no currículo dele, ele é um cara que gosta de jogar esses jogos de mata-mata. E o Corinthians, querendo ou não, tem um elenco voltado para mata-mata, porque pontos corridos é muito difícil você, sem dinheiro e sem uma montagem tão forte de elenco, conseguir competir com os times mais fortes. Mas Copa, o Corinthians tá focando, tá indo bem, e o Dorival Júnior é um cara especialista em Copa. Eu acho que nesse momento vale dar um voto de confiança pro Dorival, ele ter um time agora sem o transfer ban, podendo trazer um jogador ou outro, ele podendo ter o elenco mais descansado e montar esse elenco pro ano que vem. Eu tenho ressalvas, é um cara que ganha muito dinheiro e nem faz um trabalho tão espetacular no Corinthians, mas nesse momento, até pela dificuldade de achar técnicos bons no mercado e técnicos que dão certo, eu posso me arrepender disso depois, mas hoje eu optaria por dar um voto de confiança pro Dorival. Sem a maior convicção do mundo, mas não acharia loucura demitir. Mas eu acho que dá pra dar um voto de confiança, cara. Ainda mais ele pegando agora com mais tranquilidade, sem transfer ban, com mais dinheiro, para disputar uma Libertadores, às vezes com uma manutenção do elenco para ele continuar o trabalho. Eu opto aí pela uma manutenção. Eu tô em dúvida ainda, eu não tenho um parecer, então, como você já tem bem claro na sua mente, eu vou deixar aqui no vídeo a tua opinião. Mas o que eu acho do Dorival é que sim, ele comete muitos erros, erros muito crassos. Para mim, a partida de ida da final da Copa do Brasil tá muito na conta dele, muita coisa. Muito. Tanto pela forma como o Corinthians jogou, quanto pelas substituições que ele fez, as ideias táticas dele ao longo do jogo. Mas, e também tem o lance do lado financeiro, né, que o Dorival de fato custa muito ao Corinthians. Mas também eu acho que tem o lance do transfer ban que atrapalhou demais. Prometeram pra ele 4 reforços, ele teve um, que foi o Vitinho. O Corinthians tá com o transfer ban a temporada inteira, no tempo que o Dorival Júnior teve aí. Teve muita lesão no elenco dele. Teve muita lesão. E ele teve que se virar muitas vezes com a molecada, pô. O fato do Gui ter correspondido da forma como correspondeu não é o natural de acontecer, é um ponto fora da curva. Um jogador que chega e marca nos seus 3, 4 primeiros jogos em sequência, moleque de 18 anos estreando, não é normal. Não é uma constante, não é algo natural que você vê todo dia. É uma raridade. O fato do André e do Dieguinho terem chegado no time profissional e terem correspondido tão bem a ponto da gente entender que eles podem sim brigar para ser titulares, não é o normal. Então eu entendo também que o Dorival, não digo nem que ele teve sorte dessa molecada corresponder, mas existe um quesinho de, poderia ter dado mais errado. Ele poderia ter tido muito mais dificuldade se esses moleques não correspondem, ou se alguns outros jogadores não voltam a crescer tanto, como foi o caso do Bidu, como foi o caso do Gustavo Henrique, como foi o caso do Bidon agora na reta final, que também tem muito mérito do Dorival de escalar ele um pouco mais avançado, do Memphis voltar a jogar bola, principalmente agora nessa reta final, e ser decisivo. Eu gostaria de ver também o Dorival com um time com um pouco mais de reforços, que ele pediu, para a gente jogar um pouco mais de uma maneira que ele entende que seria positivo, e também com jogadores melhores, cara. Olha isso aqui, a gente, se não me engano, a gente mandou 11 caras embora, mandou negociar 11 caras, e desses 11, 3 estavam emprestados. O Fagner, o Alex Santana e o Pedro Raul. O resto são todos jogadores que eram do elenco dele, pô. E a gente tá mandando 8 caras embora,
que a gente entende que não tem nível de Corinthians, o Dorival tinha que trabalhar com eles. E no outra elenco coisa. curtíssimo, tinha 30 ou 31 jogadores do elenco do Corinthians esse ano. É um elenco muito curto, são muitas poucas opções. Se tem algumas lesões ao longo do ano, como aconteceu esse ano, você tem 5 caras no departamento médico, você tem 26 caras para trabalhar. É muito pouco, gente. Parece que não é, mas é muito pouco, considerando que uma porrada desses caras são da base. Jogadores que têm 1, 2 anos de profissional ou meses, como é o caso desses caras que a gente acabou de citar. E outra coisa, a gente tá falando de um clube com uma crise gigantesca, 2,6 bilhões de dívida. Se o Corinthians hoje fosse um clube de 600 milhões de dívida, um clube que pode gastar, que pode contratar um outro jogador mais caro, que tem a liberdade de exagerar um pouco na parte financeira, tudo mais. Não tô falando de um Flamengo, de um Palmeiras, mas um clube ia ter que ter um dinheirinho ali pra gastar. Cara, nossa barca ia ser maior, porque Angileri, até mesmo Choca, cara, quem mais ali? Rian, Kaique, a gente tudo mantém esses caras aí, tem uns 4, 5 caras que a gente mantém entendendo a realidade do Corinthians. Aquele cara que assim, ó, não temos dinheiro, então esse cara pra ficar no elenco, ele pode ser uma boa peça pra realidade do Corinthians hoje. Se o Corinthians tivesse um investimento grande, o Dorival tivesse dirigindo um time que realmente tivesse uma condição boa de contratar, a barca seria de 14, 15, pô. Seria ainda maior. E é isso, rapaziada. O Corinthians está reformulado para 2026. Deixa nos comentários aí a opinião de vocês, se vocês acham que de fato fizeram de uma maneira correta, se algum desses jogadores tinha que ficar, se algum outro tinha que sair na opinião de vocês. E também deixem nos comentários quem que vocês trariam pro Corinthians para 2026. Quero, ó, lista de bons nomes e realistas. Não vem com a Cristiano Ronaldo, galera. Vem com o nome, pô, realista, plausível. Quem sabe a gente não contrata, né, pai? Quem sabe a gente não mete aqui, ó, @Fabinho Soldado. Se inscreve no canal, deixa seu like, tamo junto. Vai, Corinthians. É Corinthians.